Ok? Gente, quero compartilhar com você hoje uma palavra sobre o verdadeiro papel da igreja. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, sabe? Você lembra que na última quinta-feira, eu acho, eu preguei sobre o poder do como, né? Que para Deus não basta fazer, não basta dar. Há uma maneira correta de fazer, de dar, de se relacionar com Ele. Quando Ele diz que nós o buscaríamos e o encontraríamos quando nós o buscássemos de todo o nosso coração. Nós podemos buscar de qualquer maneira, porém só vamos encontrá-lo quando buscarmos a Ele da maneira que Ele nos orienta. E Deus vem falando muito ao meu coração que há também um como ser igreja. Não basta ser igreja, não basta vir para a igreja. Não basta a gente ter o título de igreja, não basta ter um CNPJ de igreja, não basta ter uma logo, uma logomarca, uma identidade visual de igreja. É preciso a gente entender qual é o nosso papel, qual é o nosso verdadeiro papel como igreja. E eu queria refletir com você, tanto hoje quanto no próximo domingo, sobre esse nosso papel como igreja. O primeiro texto que eu quero ler com você está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Não há momento melhor do que na Santa Ceia para a gente começar essa reflexão, tendo em vista que a igreja é exatamente o resultado, o fruto do sacrifício de Cristo na cruz. A igreja só existe hoje porque um dia o Pai decidiu dar o seu Filho na cruz por nós, e porque um dia o Filho aceitou o plano do Pai e aceitou morrer na cruz por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui. João capítulo 4, versículo 35, ele diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Amém? Queridos, para tudo existe um propósito, sim ou não? Esse celular, no dia que ele foi produzido, já tinha um propósito para ele. Esse iPad, no dia que ele foi produzido, já tinha um propósito para ele. Esse microfone já tinha um propósito. Ou seja, todo propósito ele é anterior à criação. Ninguém cria nada para depois dizer assim: eu vou criar isso aqui, mas eu não sei para que vai servir. Depois eu vou descobrir para que vai servir. Não. Todo propósito, quando esse óculos foi produzido, já se sabia o porquê, qual seria o papel dele quando ele estivesse pronto. Da mesma maneira somos nós como seres humanos. Nenhum de nós foi criado sem propósito. O propósito de Deus para mim e para você é anterior à nossa criação. Dizem que há 2 dias mais importantes na vida do ser humano: o primeiro dia que ele nasce, o segundo dia que ele descobre para que ele nasceu. Infelizmente tem muita gente que nasce e morre sem descobrir para que nasceu. E são pessoas que acabam perambulando sobre a terra, não deixam legado, não cumprem propósito, não vivem aquilo que Deus planejou para que eles vivessem. Por quê? Porque não descobriram o propósito para o qual nasceram. E por que não descobriram, pastor? Muitos porque não se interessaram, outros porque buscaram no lugar errado, porque só tem uma maneira de eu descobrir, por exemplo, com que propósito esse celular foi criado: é se eu for ao fabricante. Da mesma maneira, só tem uma maneira de você descobrir o propósito para o qual você foi criado, que é em Deus, porque foi Deus quem criou você. Ninguém melhor do que Deus vai poder te dizer para que Ele te criou. Eu só quero te dizer que o lugar onde você nasceu, a família onde você nasceu, a criação que você teve, as experiências que você viveu na tua infância até hoje, sejam elas boas ou ruins, as habilidades que há em você, o comportamento, a maneira você de ser, tudo tem a ver com o teu propósito. Deus ele nos cria especificamente para o nosso propósito, com todas as habilidades e qualidades necessárias para cumprir o nosso propósito. É por isso que jamais eu pensaria que o meu propósito seria cantar. Porque não é que eu não sei cantar, é que eu sou desprovido de afinação. Eu sou desprovido de tudo que é relativo à música. Então, já é uma dica de que o meu propósito não é cantar. Por quê? Porque Deus ele nos cria, nosso propósito ele está ligado às nossas habilidades, ele está ligado aos nossos dons, aos nossos talentos. Porém, como igreja também, a igreja não nasceu sem propósito.
Jesus não estabeleceu a sua igreja na terra simplesmente para ela existir, ou para que nós pudéssemos simplesmente desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Isso também faz parte. Mas há um propósito para a igreja de Cristo na terra, e eu queria refletir com você hoje sobre isso. Sabe, para tudo existe um porquê, e a igreja existe. A grande pergunta é: para que a igreja existe? Você já parou para pensar sobre isso? Que às vezes a gente está vindo para a igreja, a gente faz parte da igreja, a gente é a igreja durante tanto tempo, mas a gente nunca parou para pensar sobre por que a igreja existe. Qual o verdadeiro papel da igreja aqui na terra? E qual o verdadeiro papel da igreja no céu? Porque no céu a gente já sabe, é adorar 24 horas, é declarar que aquele, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é a gente se juntar aos anjos e ficar 24 horas declarando que Ele é santo, santo, santo. Você pode dizer: ah, pastor, mas então a eternidade vai ser muito chato, a gente só vai fazer isso. É porque você nunca experimentou o que é o prazer de adorar a Deus de verdade. No dia que você experimentar o prazer de adorar a Deus de verdade, no dia que você tiver uma experiência real de adoração com Deus, você vai ansiar por esse dia chegar, pelo dia em que a única coisa que você vai poder fazer, que você vai precisar fazer, é adorar o Rei dos Reis, é estar aos pés dele, adorando e declarando que Ele é santo, sabe? Porque nada nos dá mais prazer, nada nos preenche mais, nada nos transforma mais, nada nos cura mais do que a adoração. Por isso que a Bíblia diz que Deus anda em busca de verdadeiros adoradores. Se Ele anda em busca de verdadeiros adoradores, é porque existem adoradores que não são verdadeiros, sim ou não? Mas quando nós encontramos a verdadeira adoração, quando nós adoramos de verdade, a gente entende que não vai ter nada de chato na eternidade. Chato é essa vida que a gente vive aqui. Amém? Mas eu quero refletir com você sobre alguns princípios valiosos que vão nos ajudar a entender melhor qual o papel da igreja aqui na terra, e entendendo esse papel, a gente se posicionar como igreja para cumprir o nosso papel aqui na terra. Deixa eu falar uma coisa para você: a igreja de Jesus, ela não é um barco de prazeres, ela não é um navio que você está num cruzeiro. Sabe, quando você vai para um cruzeiro, você vai para lá para quê? Para se divertir, para aproveitar, né? Para descansar, né? É um barco, um cruzeiro nada mais é do que um barco de prazeres. Você vai para ali para desfrutar, você paga alto, você paga caro, né? Para você desfrutar de tudo que os cruzeiros, né, que aqueles navios lhe proporcionam. Só que a igreja, ela não é um barco de prazeres, ela é um bote salva-vidas para a salvação de muitas vidas. Quem está me entendendo? Porque tem gente que pensa que a igreja é um navio de cruzeiro, sabe? Tem gente que pensa que é um barco só de prazeres, e a gente está aqui só para desfrutar daquilo que Deus tem de bom para nós. Não, isso também faz parte. Mas a igreja, acima de tudo, ela foi criada para ser um bote salva-vidas, para salvar, para ser, sabe, uma oportunidade de salvação para aquelas pessoas que estão se perdendo. E a gente parece que não entendeu, muita gente não entendeu ainda esse papel da igreja. Nós não podemos ter uma mentalidade de igreja apenas de manutenção. A igreja não é um fim, a igreja é o começo. A igreja não é o fim de um propósito, é o começo do propósito de Deus na sua vida. E nós não podemos vir para a igreja apenas para, sabe, com essa mentalidade de manutenção. Não. Jesus, ele fala nesse texto que nós lemos de uma colheita. Nosso papel na igreja não é apenas nos mantermos na igreja. Nosso papel como igreja não é apenas manter aquelas pessoas que já fazem parte da igreja. Isso também é papel da igreja. Mas o papel da igreja vai além disso. Jesus, ele está falando de uma colheita, e quando ele fala de colheita, e a gente percebe que o contexto que ele fala, em que ele fala esse texto, em que esse texto é proferido, ele fala sobre um conceito de urgência. Um conceito de urgência. Nós não podemos deixar para depois. Sabe, a hora é agora. Se nós não formos atrás dessas pessoas, sabe, se nós não formos colher, ele diz: olha, a colheita está pronta, os campos estão prontos. Ele diz: olhem para os campos, a colheita está pronta, está pronto para colher. Sabe, se a gente não entender isso, se a gente não for atrás dessas pessoas, nós vamos perder a colheita. Por quê? Porque ele diz:
se a gente não fizer o que tem que ser feito agora, né, ele diz, ele diz, vocês estão dizendo assim, daqui a 4 meses a colheita vai estar pronta. Jesus diz, não, a colheita já está pronta. Há um conceito de urgência, sabe, há um conceito de que nós precisamos nos mover no agora, sabe, senão nós vamos perder essa colheita, porque não haverá mais tempo para colher. E eu acho interessante nesse texto, é que ele vai dizer para a gente, ele começa dizendo assim, abram os olhos, abram os olhos. A igreja não pode ser cega como os ímpios, porque nós já tivemos a revelação de Cristo, de quem Ele é e de qual a vontade dEle para a nossa vida. Sabe, porque quem tem vista e caminha de olhos fechados é pior do que quem não tem vista, sim ou não? Quem tem a capacidade e a oportunidade de enxergar e fecha os olhos para não enxergar, é pior do que quem não enxerga porque não pode. O ímpio, ele não consegue enxergar, ele não consegue entender, ele não consegue ter a visão da vontade e do propósito de Deus para a vida dele. Mas nós como igreja, nós temos, é por isso que Jesus, ele diz, abram os olhos. Abram os olhos. Na verdade, quem tem a oportunidade de ver e não vê, será mais responsabilizado do que quem não vê porque não consegue. Nós precisamos como igreja abrir os olhos para a missão e o propósito de Deus para nós aqui na terra. Nós precisamos abrir os olhos. Tem uma música do João Alexandre, que é um cara que eu amo ouvir, né? A juventude aqui acho que nem conhece, mas é um cara de umas letras, não são músicas muito congregacionais para culto, mas para um tempo a sós com Deus e para quem gosta de pensar, né? Ele fala, tem uma letra da música dele que ele fala o seguinte: enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo sem Cristo para todos os lados. E é exatamente ele fazendo uma crítica a essa postura cega da igreja quanto ao seu papel aqui na terra. Ou seja, nós não fomos chamados somente para cantarmos e dançarmos aqui dentro de olhos fechados, sem enxergar a realidade que está lá fora. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para que toda a humanidade fosse salva, não foi apenas eu e você. Então muitas vezes a igreja está cantando e dançando de olhos fechados no culto, e não tem problema nenhum você fechar os olhos no culto. É até bom, porque evita distrações. O problema é quando a gente fecha os olhos para a nossa responsabilidade como igreja. O problema é quando a gente fecha os olhos lá fora, quando a gente se torna indiferente ao que está acontecendo lá fora, quando a gente se torna indiferente às pessoas que estão morrendo sem Cristo, quando a gente se torna indiferente às vezes com pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família, do nosso próprio trabalho, do nosso próprio círculo de relacionamento, e a gente não faz nada, nem sequer orar para que essa pessoa conheça Cristo, para que essa pessoa tenha uma experiência com Cristo, muito menos falar de Cristo, muito menos convidar para vir num culto, muito menos convidar para ir no GC. Se você nem ora por alguém, você não vai fazer mais nada. Quem não ora não age. Oração é a junção de duas palavras, orar e agir, oração. Sabe, nós não temos todo o tempo do mundo para levar a salvação para aqueles a quem Jesus comprou com o seu próprio sangue. E ele diz, abram os olhos. Em seguida ele diz, vejam. Por quê? Porque nós só podemos ver de olhos abertos. Ele diz, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Sabe, há um tempo certo para a colheita, querido. E se nós perdermos o tempo certo da maturação e nós deixarmos passar, a gente perde a colheita. Tem pessoa, todo mundo está pronto para ser colhido nesse tempo? Não. Mas há pessoas nesse tempo que estão prontas para serem colhidas, que se não forem colhidas agora, não serão colhidas depois. Quem está me entendendo? Em toda época, em todo tempo, há frutos prontos para serem colhidos. Ah, pastor, e como que a gente vai saber o fruto que está pronto para ser colhido ou não, quando a gente se propor a colher? Quando você vai num pé de manga, né? Sábado, depois da oração, eu encontrei 2 anões ali tentando tirar manga num pé de manga. Eu não vou dizer que foi a Tati ouviu isso não, tá? E aí fica jogando o pé, da manga vem e cai na testa dele. É melhor pedir ajuda para os universitários, né?
Pede ajuda aí para os maiores, me chama que eu ajudo vocês lá. Então, quando você vai colher uma fruta qualquer no pé, o que você faz? Você vai lá, você pega, e aí você sabe se ela está pronta para ser colhida ou não. Às vezes ela até está amarela, você acha que está madura, mas nem tudo que está amarelo está maduro. E nem tudo aquilo que está verde, está verde. Às vezes você pensa que está verde e está maduro, às vezes você pensa que está maduro e está verde. Qual é a maneira que eu tenho de saber? Indo lá, tocando no fruto. Qual é a maneira que nós temos de saber, de descobrir, de identificar as pessoas que estão prontas para serem colhidas? Indo para o campo, fazendo a colheita. Vai chegar, você vai lançar a semente, você vai fazer a colheita e você vai ver, tem pessoas que vão ser colhidas e outras não. Aquelas que não forem colhidas nesse tempo, a semente vai continuar ali brotando, gerando, e lá na frente ela vai dar fruto, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. O problema é que a gente não está fazendo o básico, que é a gente entender a nossa missão como igreja aqui na terra, de fazer parte dessa colheita. Sabe, nós não temos todo o tempo do mundo, sabe, porque tem muita gente perdido, sabe, por falta de alguém que os leve ao conhecimento dessa verdade que cura, que salva, que transforma, que liberta. Quantos testemunhos nós temos ouvido aqui nas quintas-feiras? Os testemunhos têm sido gravados de famílias transformadas. Por quê? Porque alguém entendeu que o papel dele como igreja de Cristo, eu digo o papel da igreja, não é o papel desse prédio, gente, é o nosso papel como igreja, como corpo de Cristo. Alguém entendeu e decidiu ser a igreja que Jesus nos chamou para ser. Sabe, tomando como verdade essa afirmação de que a igreja é um barco salva-vidas, o primeiro a se preocupar com o papel que esse barco deve cumprir é o comandante, sim ou não? E como eu falei para você no início, Deus tem me desafiado muito sobre a gente gerar ainda mais essa cultura, esse DNA em nós como CB Vida, de sermos uma igreja que é um bote salva-vidas, de sermos uma igreja que está preocupado com quem está se afogando lá fora, no pecado, sabe, na depressão, com quem está se afogando, sabe, longe de Cristo, nos vícios, como nós vimos recentemente um testemunho maravilhoso, uma pessoa que disse que não conseguia livrar do vício, está há 6 meses limpo, né? E a gente sabe que em Deus há poder para fazer tudo isso, e nós precisamos entender que é papel nosso como igreja levar essa mensagem. Por quê? Porque só a igreja tem essa mensagem que cura, que transforma e que liberta. Ninguém mais pode levar. A Bíblia diz que o Espírito Santo o mundo não pode receber, só a igreja tem o Espírito Santo. Então só nós podemos levar essa esperança para as pessoas. Sabe, eu tenho falado com a nossa liderança que eu não quero ser pastor de uma igreja grande, eu quero ser pastor de uma grande igreja. Pastor, qual a diferença? É que uma igreja grande, ela tem muitos frequentadores, mas poucos discípulos que cumprem a sua missão como igreja. E uma grande igreja, ela também tem muitos frequentadores, só que ela tem muita gente comprometida em cumprir a missão da igreja aqui na terra. Quem está me entendendo? Uma igreja grande, ela está cheia de pessoas comprometidas consigo mesmas. Mas uma grande igreja, ela está cheia de pessoas comprometidas com a vontade de Deus, com o propósito de Deus e com a missão de Deus para a sua igreja aqui na terra. Sabe, é essa igreja que eu quero pastorear. Uma igreja que cresce, e porque toda igreja comprometida com a missão de Cristo, ela vai crescer. Por quê? Porque a colheita é grande. O próprio Jesus, ele disse que a colheita seria grande. Sabe, nós não podemos ser indiferentes, nem desobedientes à única missão que Jesus nos deu aqui na terra, que é salvar vidas, que é fazer discípulos. Jesus só deu uma missão para a igreja na terra. Ele deu muitos dons, mas todos eles com um único objetivo: fazer discípulos. Fazer discípulos. E onde começa o processo de fazer discípulos? No ID, na colheita. Primeiro você vai, você prega, você colhe, aí você batiza, aí você ensina e você vai formando discípulos. E aquilo que foi feito com você, daqui a pouco você está fazendo com outro, e esse outro está fazendo com outro, e nesse processo o reino de Deus vai sendo expandido. Sabe, há uma ordem clara do comandante geral desse barco chamado igreja.
Em Mateus 28, 20, ele deixa muito claro qual é o nosso papel como igreja. Ele deixa muito claro: vão, preguem, batizem, aqueles que creem, lógico, batizem e ensinem tudo aquilo que eu já tenho ensinado para vocês. Nós não podemos perder de vista essa nossa missão como igreja aqui na terra, senão nós vamos virar um agrupamento de pessoas, uma associação, qualquer coisa, menos igreja. O que nos caracteriza como igreja é o fato de nós cumprirmos a nossa missão. Toda indiferença leva à desobediência. Tudo aquilo que você se torna indiferente, você vai se tornar desobediente. Você pode até não começar desobedecendo, mas se você se tornar indiferente, você vai se tornar desobediente. A nossa indiferença para com as pessoas que não conhecem a Cristo está nos levando a desobedecer um mandamento de Cristo, que é muito claro, como eu falei em Mateus 28, 20. E qual é o antídoto para essa indiferença? A Bíblia nos responde: é a compaixão. Qual é a maneira de nós não continuarmos sendo indiferentes para aqueles que não conhecem a Cristo? É a compaixão. Eu fui pesquisar no meu amigo Google sobre o significado de compaixão, e é lógico que é algo bem abrangente, mas eu peguei algo aqui que dá para a gente entender de maneira bem clara: desejo de aliviar ou minimizar o sofrimento de outro. Compaixão, desejo de aliviar ou reduzir, minimizar o sofrimento de outro, bem como demonstrar preocupação e gentileza para com aqueles que sofrem. Compaixão. Por que Jesus investiu tanto em mim e em você? Porque eu não sei você, mas eu não era gente boa de jeito nenhum. Talvez você até valesse a pena Jesus investisse, era tão legal, mas eu não era. Se tinha alguém que não era gente boa para Jesus investir, era eu. Por que será que Jesus, teve tanto amor, por que ele investiu tanto a ponto de dar a sua própria vida em nosso lugar? Você acredita que Jesus morreu na cruz por você, sim ou não? Se não, gente, a gente para a conversa aqui, vai votar e vai para casa. Se a gente não crê no sacrifício de Cristo na cruz e na ressurreição dele, não tem cristianismo. Então, por que será que Jesus se doou tanto a ponto de morrer na cruz por mim e por você? Sabe por quê? Porque Jesus, ele via as pessoas de um jeito diferente. É por isso que o texto que nós lemos acima, ele diz: abram os olhos e vejam os campos. Mas não é ver simplesmente no conceito comum de ver. Jesus, ele via as pessoas de um jeito diferente. Ele via as pessoas com necessidades. Ele via as necessidades das pessoas, a necessidade de amor, a necessidade de misericórdia, a necessidade de mudança, de transformação de vida, a necessidade de paz, a necessidade da graça de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa: antes de você ter o coração de Jesus, você precisa ter os olhos de Jesus. Se você não tiver os olhos de Jesus, você nunca vai ter o coração de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem ruins, todo o teu corpo será trevas. A gente precisa ter os olhos de Jesus. Olha o que diz Mateus, capítulo 9, do versículo 36 ao 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Gente, Jesus, ele vê as multidões. Quanta informação a gente tem nesse texto, e informação tão preciosa. Quando ele fala do que ele viu, e eu quero fazer algumas perguntas junto com você para esse texto, porque há poder em perguntas, há poder nas perguntas, e há mais poder ainda nas perguntas certas.
para que a gente possa entender o que Jesus estava querendo nos ensinar como igreja nesse momento. O texto diz que Jesus viu. Por isso que lá atrás ele nos manda abrir os olhos e ver os campos. Lembra, antes da gente ter o coração dele, a gente precisa ter os olhos dele. Mesmo sendo Deus, imagina só, mesmo sendo Deus, o salmista vai dizer que ele olha lá de cima individualmente para cada um de nós e nos olha e nos vê nas nossas necessidades. O salmista fica tão constrangido que ele diz: quem sou eu, Senhor? Alguém tão pequeno para que o Senhor se preocupe comigo, para que o Senhor olhe e perceba a minha necessidade. Então, se Deus, se o próprio Jesus olha para as pessoas e percebe as suas necessidades, nós não podemos viver de maneira indiferente às pessoas que estão ao nosso lado. Nós não podemos viver de maneira indiferente, sem ter a capacidade de enxergar a necessidade das pessoas. Tem muita gente, às vezes, passando mais tempo conosco e nós com elas do que a nossa própria família. No seu trabalho, por exemplo, você passa muito mais tempo com as pessoas do que com a tua própria família. E você às vezes não tem percebido a necessidade de pessoas que estão do teu lado. Mas por quê, pastor? Porque você está de olhos fechados. Você não está olhando com os olhos de Jesus. E Jesus, quando ele bate o olho, a gente estava numa reunião essa semana e o Billy estava comigo. E estava na reunião um amigo que o Billy conhece de muito tempo. E o Billy olhou para ele e falou: cara, você não está legal. Ele falou: realmente eu não estou. E eu achei aquilo interessante, porque eu já estava maturando essa mensagem na minha mente, né? E eu achei interessante. Ele percebeu a necessidade. Ele olhou, ele não viu só o físico, ele conseguiu enxergar além do que os olhos podem ver. E é disso que Jesus está falando, sabe? Por isso que ele manda a gente abrir os olhos, porque ele quer que nós, como sua igreja, vejamos como ele vê. Você já ouviu a frase: o que os olhos não vê, o coração não sente? Ou seja, se eu não tiver capacidade de enxergar a necessidade das pessoas, eu jamais vou ter compaixão. Necessidade é algo que se enxerga, compaixão é algo que se sente. O que o olho não vê, o coração não sente. E a igreja se tornou indiferente à necessidade das pessoas lá fora. Egoísmo não tem nada a ver com cristianismo. Individualismo não tem nada a ver com cristianismo. Muita gente na igreja pensando só em si mesmo. Muita gente na igreja que vem com o propósito de receber, com aquela mentalidade de receber, de receber, de receber. Igreja é lugar de compartilhar aquilo que Deus já tem nos dado. Sabe, Jesus, ele teve compaixão, mas ele só teve compaixão das multidões porque ele viu. Uma igreja que não tem capacidade de enxergar a necessidade das pessoas e da sociedade na qual ela está inserida, ela nunca vai ter a capacidade de ter compaixão. A gente precisa abrir os nossos olhos, porque, como diz o João Alexandre, tem gente morrendo sem Cristo por todos os lados e bem perto da gente. E o que a gente está fazendo como igreja? O bote está sendo usado? Ou o bote está sendo usado só para passear? E é bote, não é jet ski. Jet ski só pega um, bote dá para botar um monte dentro. Como é que você está usando o seu bote? Aliás, como é que Jesus está usando você como um bote salva-vidas? Porque a igreja somos nós. Mas como que Jesus viu as multidões? Ele não viu superficialmente, ele viu de maneira profunda. Ele diz: elas estão aflitas, desamparadas e como ovelhas sem pastor. Queridos, todo ser humano, independente do seu status social, da sua condição financeira, do seu grau de formação, sabe, ele se sente exatamente dessa maneira. Eu sou procurado centenas de vezes por pessoas que não têm uma conta para pagar, que tem dinheiro sobrando, que é reconhecido, que é famoso, que é isso, que tem título, que tem tudo, e dizem assim: pastor, me ajude, porque eu não vejo sentido na vida. Porque qualquer pessoa que esteja distante de Cristo, é exatamente assim que ela vai estar aflita, quando Jesus olha para eles e vê, elas estavam aflitas, desamparadas e como ovelhas sem pastor.
A gente precisa ver as pessoas como Jesus vê, além das aparências. Só que é interessante, Jesus vê a multidão, sim ou não? Mas Jesus fala com quem? Bota o texto aí para nós. Com quem que Jesus fala? Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus, a quem? Discípulo. Discípulo de quem? Fala comigo, gente. Discípulo de quem? Dele mesmo. Jesus não fala com quem é discípulo de si mesmo. Como assim, pastor, discípulo de si mesmo? Tem um monte. Eis que te digo de mim mesmo. Tem gente que é seu próprio discípulo. Por quê? Porque só faz a sua própria vontade. Se você só faz a sua vontade, o que você quer, na hora que você quer, você é discípulo de você mesmo. Você é o seu Senhor. Quem está me entendendo? Jesus não fala com quem é discípulo de si mesmo, com quem é discípulo de outras pessoas. Jesus fala com quem é seu discípulo. Então o texto diz que Jesus fala aos seus discípulos. E aí vamos a outra pergunta poderosa. A primeira é com quem Jesus falou? Com os discípulos. Mas o que Jesus falou? Interessante que Jesus vê a multidão, mas ele não fala com a multidão. Por quê? Porque o que ele tinha para falar não era para a multidão, era para os seus discípulos. A missão não é para a multidão é o alvo. Quem está me entendendo? A multidão não é o bote, a multidão é a vítima que precisa do bote. O alvo é a multidão, mas Jesus fala com os seus discípulos. Sabe, ele fala aos seus discípulos sobre a multidão. Missão não é para a multidão, nem para discípulo de si mesmo ou de qualquer outro, mas somente para os discípulos de Cristo. Se você não é discípulo dele, essa missão não é para você, é sobre você. Agora, se você é discípulo dele, a missão é para você, sobre a multidão. Porque ou você é discípulo ou você é multidão. Não tem outra posição no reino de Deus. Ou você é um discípulo dele, um seguidor dele, alguém que decidiu segui-lo, alguém que decidiu fazer da vontade dele a sua vontade, você é um discípulo. Ou você é a multidão que é alvo do amor dele, e Deus quer usar os discípulos para alcançar a multidão. Agora, o que ele falou? Vamos avançando para a próxima pergunta. Ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus espera? Uma grande colheita de vidas ou uma pequena colheita? O que você acha? Uma grande ou pequena? Uma grande colheita. Agora, a quantidade colhida não é determinada pela grandeza da colheita, mas pela quantidade de trabalhadores. Você pode ter um campo enorme para colher, pronto para colher. Mas se você tiver pouca gente, você vai conseguir colher tudo? Não. E o que vai acontecer com o que você não colher? Vai estragar, vai se perder. Então ele diz: olha para os campos estão prontos, a colheita é grande. Mas ele diz: poucos são os trabalhadores. Ele está querendo dizer, o que determina a quantidade da colheita não é a grandeza da colheita, mas é a quantidade de trabalhadores. E aqui, mais uma vez, ele está nos desafiando como igreja. Sabe, ele está nos desafiando como igreja. Por que Jesus manda seus discípulos orar por trabalhadores? Porque não se tem uma grande colheita, mesmo tendo muito a se colher, se você não tiver muitos trabalhadores. O problema da igreja nunca foi não ter o que colher, em todas as áreas. O problema da igreja nunca foi não ter o que colher na sua vida financeira, por exemplo. Tem muita colheita de Deus para a sua vida. O problema é que você não está disposto a semear. Se você não semeia, você não colhe. Agora, quando se trata da nossa missão como igreja, o problema também nunca foi falta do que colher.
Ele diz: o campo está aí, gente, o campo é grande, está cheio, está pronto, tem muita gente pronta para ser colhida, tem muita gente precisando de Cristo, tem muita gente precisando de uma palavra, tem muita gente precisando de uma oração, tem muita gente precisando de um convite, tem muita gente precisando de um barco para se agarrar, porque a família está afundando, a vida está afundando, sabe, está tudo indo por água abaixo, a empresa está afundando, sabe, e às vezes, humanamente, materialmente falando, está indo tudo bem, mas a vida, o sentido da vida está afundando. E quem são os botes? Somos nós como igreja. Agora, de quem é a colheita? Ele diz: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. No versículo 38, avança para mim aqui o 38. Pois ao Senhor, peçam pois ao Senhor da colheita. A colheita não é minha, a colheita não é sua, a colheita é dele. A colheita é dele. Ele semeou a sua própria vida, o seu próprio sangue na cruz, para colher. E com quem que ele conta para que essa colheita seja feita? Com a sua igreja. Sabe, Jesus morreu na cruz para que essa colheita fosse possível. Ele nos escolheu como igreja para trabalharmos nessa colheita. E nós estamos negligenciando o nosso papel como igreja, e pessoas estão se perdendo por conta disso. Como diz o pastor Paulo Mazzoni, o perdido está verdadeiramente perdido. Às vezes você está na igreja e a gente passa por um problema, uma luta, meu Deus, estou perdido. Está nada, se você está com Cristo, você não está perdido não, filho. Você está passando um vento ali, um deserto que vai passar. Mas o perdido está verdadeiramente perdido. E o pior, ele não sabe que está perdido. E nós como igreja somos a resposta. Para sermos essa resposta, precisamos agir em obediência. Jesus, ele não pede para a gente ver a possibilidade de se envolver na colheita, não. Não é isso. Sabe, a gente precisa agir em obediência. Ele deu uma ordem direta para nós como igreja: vão e façam discípulos. Vão e façam a colheita, porque os campos estão prontos. Eu já fiz a minha parte, eu dei minha vida na cruz, eu morri no lugar de todos esses pecadores, inclusive no seu, mas não foi só por você. A colheita, o campo está pronto. É uma ordem. Como eu disse, tudo aquilo que a gente ignora, a gente desobedece. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. Tem alguém aqui comprometido em viver para que Deus seja glorificado? A Bíblia diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim como dando muito fruto, vocês serão meus discípulos. Verdadeiros discípulos sempre vão obedecer. Ainda que num primeiro momento a gente fique temeroso, assustado com as nossas limitações, né? O que é natural. Mas a promessa dele é de que ele estaria conosco todos os dias, nós não estaríamos sozinhos. A missão de Deus para a sua igreja nunca mudou e nunca vai mudar. Sempre foi e sempre será a mesma. E é uma missão que não é somente para pastores, para um ministério de evangelismo. Não, é para os seus discípulos. É papel da igreja cuidar muito bem dos achados, mas é papel da igreja ser um bote salva-vida para os perdidos. E nós precisamos trazer de volta, resgatar esse papel da igreja. A gente precisa refletir sobre isso. E mais ainda do que refletir, a gente precisa cumprir esse papel de bote salva-vidas. Quem está me entendendo? Se você não me entendeu até aqui, eu queria que você assistisse esse vídeo. Em seguida nós vamos orar. Eu vou entrar!
Para só um pouquinho aí o vídeo. Pessoal do coral, assiste o vídeo, depois vocês sobem, tá? Todo mundo assiste o vídeo, depois sobe. Estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio. Câmbio, Rosemary. Aqui é a guarda costeira. Todos os navios na vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254. Aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse Eu navio sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é O que... motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45.
Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançado! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Barlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São uns gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água. E você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo você! Quente! Mamãe está me matando! Por favor! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor.
até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Fica de pé em nome de Jesus. Hoje, quando nós celebramos a Santa Ceia, eu queria que você refletisse sobre aquilo que você ouviu e sobre aquilo que você viu. Sempre vai haver um lugar confortável dentro do navio. E a escolha de onde nós vamos estar sempre vai ser nossa. Obedecer ou não ao comandante desse barco chamado igreja, que é Jesus Cristo, sempre vai ser uma escolha. Você viu que ninguém foi obrigado aí. O motivo de nós estarmos aqui não é nos proteger do que está lá fora, mas é salvar quem está lá fora. 24 botes e apenas 6 seriam lançados porque as pessoas não se disponibilizaram. Interessante que você vê, não sei se você entendeu, que em algum momento que um deles diz: tal hora todos na igreja, todos no culto. Culto é importante, mas não foi só para isso que Deus nos chamou. Tem uma frase que me marca muito nesse vídeo, quando o comandante diz: você entende a situação em que as pessoas se encontram? Vocês são a única esperança. E nem esse apelo foi suficiente para que as pessoas se dispusessem. E você vê no final do filme uma criança morrendo afogada, a mãe no bote, e haveriam outros botes que poderiam ter salvo aquela criança, mas porque as pessoas não se dispuseram. Eles têm o melhor navio, mas não utilizaram o que poderiam utilizar, e pessoas morreram por falta, de pessoas. Qual é a igreja que você quer ser? Um barco de prazeres ou um bote salva-vidas? Ele investiu tudo que ele tinha por mim e por você, que foi a sua vida, seu sangue. O Pai investiu o seu último filho por mim e por você. Tem muitas pessoas ao longo da história da igreja que investiram tudo. Quando você lê a história dos pais da igreja, você vê pessoas sendo decapitadas, crucificadas como Cristo, mortas. Deram tudo que eram e que tinham para que o máximo de pessoas fossem salvas. E você? O que você está disposto a fazer? Nós seremos uma igreja que será um bote salva-vidas. Se você vai estar lá em cima, na área confortável, ou você vai estar dentro de um bote, ajudando a salvar quem está morrendo, a escolha sempre vai ser sua. Mas eu quero que você saiba que nós seremos essa igreja. Amém?